Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os guerreiros e guerreiras aqui do grupo. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos e dizer que a gente se sente honrado com a visita de vocês aqui no nosso canal e do orgulho em saber que homens e mulheres estão se preparando, treinando, estudando para diminuir o número de acidentes e afogamentos, não só no nosso estado, na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo também. Meus parabéns, em especial aos guarda-vidas civis aqui do estado do Pará, que estão numa luta tremenda por reconhecimento, e também, em especial, aos alunos da Escola Netuno Fari, tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Bom, o que a gente vai fazer então? Hoje nós vamos conhecer quem é esse profissional de guarda-vidas. O que ele faz? Qual é a missão dele? O que ele deve fazer para se tornar um bom profissional, tá bom? Então vamos começar. Resumidamente, o guarda-vidas é o profissional de segurança aquática. Ele é responsável por prevenir e por diminuir o número de acidentes e afogamentos no Brasil e no mundo, certo? Então, ele é dividido a formação dele é dividida em atributos e atribuições. Vamos começar então dizendo que tanto o atributo quanto atribuições, eles são formados por um tripé. Qual é o tripé, então, das atribuições? Vamos lá. As atribuições de guarda-vidas são, primeiro, trabalhar na prevenção, salvamento propriamente dito e o APH. Então, para que eu tenha um bom profissional a nível gerencial, eu tenho que o guarda-vida deve saber fazer a prevenção, o salvamento propriamente dito e as manobras de APH, pós-salvamento. Vamos falar um pouquinho dessa aqui, tá bom? De cada uma dessas. A prevenção é aquilo que a gente vai fazer, então, para conversar, orientar o público, dizer o que pode, o que não pode, ser autoridade sem ser autoritário, trazer o público para o nosso lado, fazer os tipos de reconhecimento do público, crítico positivo, negativo, o público colaborador, o público tenso, o público psicologicamente abalado, tudo isso a gente tem que saber para poder implementar os serviços de divulgação e prevenção, seja ele oral, seja ele através de mídia, seja ele escrito através de panfleto, placas de sinalização, então tudo isso trabalha com relação à prevenção. O salvamento propriamente dito, então eu tenho que ter um guarda-vidas preparado para que ele faça todas as fases do salvamento. Então, quais são as fases do salvamento? Aviso ou observação, deslocamento, que pode ser por terra ou ar, a aproximação que eu devo fazer, e até na certa parte eu posso estar fazendo ainda o nado crawl, mas quando eu me aproximo eu já tenho que mudar para o nado de aproximação com a cabeça fora da água. A abordagem, né, a tranquilização da vítima se ela estiver consciente. O resgate, né, que eu vou fazer com o nado de reboque com ou sem o life belt. O transporte a qual eu pego a vítima e venho arrastando ela, protegendo talvez a coluna dela ali para não bater até um ponto seguro. E eu vou finalizar com o APH. Então você percebe que o APH está dentro da última fase de salvamento e também é uma fase isolada. Então vamos falar agora da última atribuição, que é o APH. Por que esse APH ele faz parte da última fase do salvamento propriamente dito e ele também é uma fase separada? É simples, porque algumas praias, a exemplo aqui do norte do Brasil, nós temos uma particularidade e essa particularidade também ocorre lá nos balneários e nas piscinas. O que quer dizer isso? Eu não posso ser só aquele guarda-vida que seja formado em emergências aquáticas que saiba só primeiros socorros a nível de afogamento. Negativo, essa teoria já cai por terra. Por quê? Eu posso estar prestando serviço aqui num clube e de repente me aparece um usuário, um sócio, me pedindo que eu possa fazer uma intervenção numa queimadura, numa ovácea, numa parada respiratória, um problema clínico. Então eu já tenho que ser um profissional também nessa área. Então dizem que todo guarda-vida obrigatoriamente tem que ser um socorrista, não só um emergencista aquático, né? O contrário a gente já não pode dizer, mas a gente tem que ser um socorrista também bem qualificado. Então as atribuições de um guarda-vidas, repetindo, são a fase de prevenção, o afogamento, o salvamento propriamente dito e o APH. Pronto, nesse nível aí eu tenho uma formação completa. Agora vamos trabalhar os atributos de um guarda-vida. O que ele deve ter já com ele mesmo, na natureza dele, ou desenvolver no seu treinamento ou no seu curso. Os atributos de um guarda-vida eles são inerentes a quase todas as profissões de emergência ou de segurança pública ou privada. Quais são eles? Os aspectos físico, técnico e psicológico.
Esse é um tripé dos atributos de um guarda-vida: preparo físico, técnico e psicológico. Então, dentro dessa concepção, fazendo uma análise individual, é natural que alguns guarda-vidas vão se desenvolver mais em determinada área. Mas isso não é bom, porque ele tem que fazer o mínimo em todas as áreas. Ele tem que atingir o padrão mínimo de preparo físico, o padrão mínimo de preparo técnico, né, que é o estudo que ele faz, o conhecimento que ele faz, o papiro dele, né, que a gente chama. E aí ele tem também que ter um controle emocional necessário para se fazer uma abordagem numa vítima, principalmente quando ela está na fase do pânico, né? A gente lembra lá as fases do afogamento: angústia, pânico e submersão. Então, dentro desse contexto aí, eu tenho esse meu tripé. Vamos falar então de cada um ponto desse tripé que a gente tem que desenvolver. Vamos lá. Preparo físico. Eu tenho que estar preparado fisicamente. Eu vou provar para vocês que um não sobrevive sem o outro, tá bom? Preparo físico, preparo de educação física, preparo de cardiorrespiratório, até mesmo exercício anaeróbico, ou aeróbico ou anaeróbico, ou os dois, porque eu também tenho que fazer força. Eu não vou só correr e nadar, eu também tenho que fazer força para resgatar uma pessoa, para tirar, fazer o transporte terrestre, né? Eu tenho também aqui o meu preparo técnico. Como é que eu chego? Como é que é a minha abordagem? Como é que eu puxo o meu life belt, o meu cinto gomado, o meu qualquer tipo de material flutuante? Como é que eu uso? Como é que eu faço a minha técnica de reboque, com nadadeira, sem nadadeira? Então tudo isso são técnicas, tá? É o estudo. Como é que eu vou aprender a usar o meu cilindro lá fora para oxigenoterapia? São técnicas, certo? E por fim, eu tenho o que a gente chama de preparo psicológico, que é aquela pessoa calma, aquela pessoa que não necessariamente deve ser fria, porque a pessoa fria demais, ela não é normal. Se a gente vê uma pessoa que não tem medo, alguma coisa tem com ela. Então, é natural que na hora do salvamento o coração dispare e vá a 1000. E a gente já sai ali com adrenalina, então isso é normal. Sentir o medo de se aproximar numa vítima que está na fase do pânico, mesmo sendo criança, é normal, nós somos seres humanos. Então, isso não acontece só com você, não, acontece com o guarda-vidas experientes também. Por que eu digo que um é dependente do outro? Vamos imaginar, se eu tenho técnica, se eu tenho calma, mas não tenho preparo físico para correr e chegar lá, principalmente na fase do afogamento, acabou o guarda-vida. Faltou um tripé, eu não vou chegar lá. Se eu tenho preparo físico, se eu tenho calma, mas não tenho técnica, talvez eu não consiga entrar direito numa piscina, talvez eu não consiga fazer nada de reboque, talvez eu não consiga varar uma arrebentação, mesmo de água de praias dissipativas, que são as praias rasas, não consigo. Quer dizer, eu tenho psicológico bom, eu tenho preparo físico bom, mas eu vou ficar me batendo lá na onda, porque eu não tenho a técnica para furar as ondas, que a gente chama, né? Então, você vê que um depende do outro. Vamos para agora aqui. Eu tenho o preparo físico, eu tenho preparo técnico, mas eu não tenho preparo psicológico. E aí, na minha prova, no meu curso, eu sou 01 e tudo, né? Mas numa situação real, que acontece um afogamento, principalmente afogamento de vítimas, de múltiplas vítimas, né? Eu fico com medo, eu não sei agir, eu não sei fazer uma triagem de quem eu vou salvar primeiro, justamente porque eu criei um bloqueio em mim devido à minha situação psicológica que não está preparada. A outra situação psicológica que a gente fala também é justamente o lidar com a pessoa, com o público. Tem guarda-vida que não consegue levar desaforo para casa. O usuário, às vezes, realmente tira a paciência da gente. A gente fala 1, 2, 3 vezes, ele não obedece, contribui para o afogamento dele próprio, e isso faz com que o guarda-vida perca, assim, a paciência. Somos humanos. Então, se eu não tiver um preparo psicológico para aquilo, eu posso até brigar ali, ir para as vias de fato com o usuário. Então, esse preparo psicológico, ele não é só para o salvamento, mas é para mim também estar interagindo com o público que precisa da minha orientação. Então, meus amigos, esses são os atributos e as atribuições, tá, dos guarda-vidas. Agora, vamos trabalhar então quais são os tipos de guarda-vida que nós temos no Brasil. Vamos lá. Os guarda-vidas que nós temos são guarda-vidas de piscina, parques aquáticos, nós temos os guarda-vidas de rios e lagos, e nós temos os guarda-vidas de praias de mar. Por que a gente tem que enfatizar a situação guarda-vidas de praia de mar, guarda-vidas de praia oceânica, guarda-vidas de água salgada? Porque no norte do Brasil nós temos então as praias
de água doce que tem onda, né? A exemplo da região metropolitana de Belém, que nós temos o Mosqueiro e Outeiro. São rios, né, ou baías que produzem ondas. Então existe uma diferença aí com relação a isso, tá? E existe uma situação intermediária também que está surgindo no Brasil inteiro, que são os rios, né, que são que a gente chama de olho d'água, nascente, que os proprietários eles fazem uma situação semelhante a uma piscina, permanecendo o fundo natural, mas quem olha é uma piscina. Então eu tenho uma situação intermediária entre piscina e rio. E isso é uma coisa nova que a gente tem que trabalhar em cima disso também. Então eu tenho um guarda-vida de piscina que tem um atributo e atribuições específicos para aquele local. Eu tenho o de rios com atributos e atribuições específicas para aquele local e naturalmente o mar não fica atrás. Eu tenho que ter o guarda-vida também preparado para aquela situação. Em alguns estados, os guarda-vidas a nível do estado do Pará, através da lei, eles só podem trabalhar se for no primeiro nível, que é de piscinas. Não pode trabalhar em rios e lagos, não pode trabalhar em nenhum tipo de praia, seja ela doce ou salgada, devido à legislação estadual, que ainda é uma legislação nova, que não está prevendo essa liberação ainda, porque realmente eu concordo que para se trabalhar no rio, as escolas de formação de guarda-vida têm que ser escola realmente bem credenciada e fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros, para que, quem sabe, um dia esse público pode vir trabalhar com a gente, tá bom? E aí o que acontece? Eu tenho, então, a classificação dos guarda-vidas a nível empregatício. Como é que eles são contratados para trabalhar? Então vamos trabalhar agora aqui os tipos de emprego que o guarda-vida pode ter. O guarda-vida civil, ele pode ser autônomo, ele pode ser empresarial ou comercial, ele pode ser público, e desse público ele pode ser um público da administração direta, ali eu posso trabalhar diretamente com uma prefeitura. Eu posso ser público agregado ao Corpo de Bombeiros. Quer dizer, eu já tenho uma submissão ao Corpo de Bombeiros. Então, a maioria dos estados em que os guarda-vidas são públicos, eles são administrados, gerenciados, catalogados, registrados, né, pelo Corpo de Bombeiros. Em poucas cidades, as prefeituras detêm esse poder autônomo de formar e gerenciar os processos operacionais desses guarda-vidas. Então, vamos lá. 4 tipos de guarda-vida civil nós temos. O autônomo, o empresarial, nós temos o público, que pode ser o público direto ou pode ser o público ligado ao Corpo de Bombeiro. O autônomo é aquele, então, que presta serviço esporadicamente, a um clube, a um balneário ou uma situação qualquer. O empresarial é aquele que é ligado, ele é fichado numa empresa, ele tem carteira assinada de uma empresa, né? Ele trabalha nos grandes resorts e ele faz parte do público interno daquela empresa. O público da administração direta, como a gente já falou, ele é da prefeitura, gerenciado pela prefeitura. E o público ligado ao Corpo de Bombeiros, ele ainda é um bombeiro guarda-vida civil, porém ele é regido pelo Corpo de Bombeiros, tá certo? Bom, e por fim, nós temos então o guarda-vida militar. Para que seja um guarda-vida militar, na maioria dos estados, nós temos então que o guarda-vida primeiro deve se formar no curso de formação de praça, ou no curso de formação de oficiais. E aí sim, ele vai se especializar em salvamento aquático, na parte de operações aquáticas, e o curso mais comum é o curso de guarda-vidas. Bom, como são divididos os guarda-vidas então? Os guarda-vidas são divididos em níveis de dificuldade ou de atuação. Então, o nível mais, vamos dizer assim, nível inicial, a gente chama de guarda-vida de piscina, que a gente catalogou aqui no estado do Pará como guarda-vida de nível 1, que é aquele que trabalha em piscinas e parques aquáticos, tá bom? É só isso que é permitido. Mas a lei não proíbe você fazer uma extensão desse curso. E a extensão seria então, na verdade, rios e lagos e mar. O que as pessoas confundem? Gestor de escola, aluno, bombeiro militar, várias situações, as pessoas confundem. A proibição do exercício, ela existe. A proibição do curso não existe. Então não confundam, tá ok?
eu só posso trabalhar como guarda-vida de piscina, sendo civil, aqui no estado. Porém, não me impede de fazer um curso para satisfação pessoal, um curso para aprimoramento profissional no rio e no lago, porque a gente prepara também as pessoas para uma eventualidade que possa ocorrer, Deus o livre e guarde todos nós, mas se eu sou só guarda-vida de piscina e me atrever a fazer um salvamento em rio, eu posso morrer tentando fazer esse salvamento porque eu não tenho as técnicas adequadas. Cada setor, cada relevo é uma situação. O relevo da piscina é um, do rios e lagos é outro, e do mar é outro, ok? Então o que a gente vai ter que fazer então? Dizer para vocês que não é proibido você fazer o curso de nível 2 de rios e lagos nem mar. É proibido você atuar remuneradamente. Isso aí praticamente você está usurpando uma função constitucional do Corpo de Bombeiros, lá na Constituição do Estado, que diz que esse serviço é do Corpo de Bombeiros. Tá? Balneários e praias é do Corpo de Bombeiros. Mas não impede que você faça esse curso. Por quê? Bem simples. Vamos falar de uma maneira bem simples. Quem está morrendo afogado no rio não quer saber se a legislação estadual permite ou não permite alguém entrar lá para salvar ele, né? Ele quer ser salvo. Ele não vai estar aqui na fase do pânico e vai perguntar: ei, tu pode salvar aqui em rio ou não pode? Ele não vai perguntar isso. Ele vai querer ser salvo. Por outro lado, aquela pessoa que vai salvar não pode ir só com curso de piscina. Ela tem que estar formada. É por isso que a gente dá uma extensãozinha aqui nos nossos cursos, para que essas pessoas possam saber mais ou menos como seria um salvamento e estar, talvez até de certa forma, preparado para fazer esse salvamento, tá bom? Então a gente encerra aqui a questão da profissão dos guarda-vidas e espero muito mesmo que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo, ok? Fique com Deus.